Graças e paz, irmãos. Como é gostoso poder estar na casa do Senhor, reunidos, louvando ao Senhor. Vamos estar falando para esse Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por podermos, Senhor, desfrutar da tua graça, desfrutar desse amor tão grande para conosco. Continue ministrando aos nossos corações. Não deixe, ó Pai, que nós percamos o foco que é Cristo Jesus em nossas vidas, ministrando, nos impulsionando, nos levando à tua presença. Continue falando conosco em nome de Jesus. Amém. Há umas semanas atrás eu tive uma experiência não tão agradável, porque nós estamos no processo de santificação, no processo de moldar o nosso caráter, e tem coisas ainda que a gente quer segurar, tem coisas que a gente quer tomar as rédeas, e uma das coisas que Deus está me ensinando é a respeito do meu trabalho. Eu estou falando muito. E há umas semanas atrás eu entrei no grupo dos homens, e quando eu fui falar os versículos, o pastor olhou para mim e falou assim: nossa, ele está com uma cara, uma voz derrotada. E naquela semana, eu continuava orando ao Senhor, fazendo minhas orações de manhã, mas foi uma semana difícil para mim na sala de aula, que teve briga, alunos se pegaram, se socaram, e mesmo eu orando ao Senhor, eu não entendia por que tinha acontecido aquilo na minha sala. E eu estava meio cabisbaixo, eu estava meio chateado com toda aquela situação. E eu entrei no sábado, quando eu entrei nos homens, e eu falando: olha, o Senhor foi misericordioso comigo essa semana, porque era o versículo que eu peguei. E aí o Senhor usou o pastor e falou assim: nossa, está cabisbaixo, receba a vitória, porque o Senhor te colocou ali na escola por um propósito, e aonde pisar a planta do seu pé, ali o Senhor vai mudar o ambiente. E quando eu cheguei no culto de manhã, eu fui com aquela palavra, e eu não lembro quem estava ministrando aqui, mas aí eu fui olhando na Bíblia, veio a palavra: clama a mim. E eu fiquei com aquele versículo, com aquela palavra, clama a mim, e eu procurando o Senhor, e aí o Senhor me levou. Esse é o título da ministração: clama a mim e responder-te-ei. E aí o Senhor me levou a... Está ligado do lado. Jeremias. Esse é o versículo. Depois o Senhor mostrou o versículo para mim, onde estava escrito: clame a mim. E o Senhor foi ministrando ao meu coração através desse versículo, ali na página 848, Jeremias 33, versículo 3. E os dois versículos anteriores a esse versículo fala da situação desse profeta, que era um profeta que pregava a verdade do Senhor naquele tempo, e ele era perseguido por pregar a verdade, por confrontar ali os reis, para falar: olha, se arrependa, e o povo não se arrependia, e ele estava encarcerado. E aqui a palavra veio, no versos 1 e 2, pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no ato da prisão, dizendo: assim diz o Senhor, que fez isto, que fez os céus, a terra, o Senhor que a formou para a estabelecer, o Senhor é o seu nome. E aqui está o versículo da pregação de hoje: clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. E aí, vendo a situação ali do profeta, ele estava preso, e
vem essa palavra a ele, essa palavra de amparo, de conforto. O Senhor, ele queria revelar ali para Jeremias os segredos que só o Senhor sabe. Ele é o nosso Criador, como ele diz lá no verso 2. É ele quem criou tudo. É ele quem formou. Ele está, como começou na abertura do culto, ele está acima de todos. E o Senhor começou a revelar aquilo que ele queria revelar ele revelou para Jeremias. Ele começou a revelar, a ministrar no meu coração, quando ele falou, clame a mim. E nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para revelar, os seus segredos, como diz o Salmo 25:14, para a gente, o segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará seu pacto, a sua aliança. E quando o Senhor falou para mim, clame a mim, e ficou muito forte essa palavra, clame a mim, que eu vou responder, eu vou te falar o que está acontecendo com você. Deus faz um convite a Jeremias, e esse convite também é estendido a todos os servos, seus servos. Clame a mim. O pano de fundo de seu convite gracioso, esse versículo 3, é a condição desesperadora em que se encontrava Jerusalém. Um povo já tinha sido levado cativo, e lá tinha ainda fome, pestilência, a própria luta do profeta com a morte. A gente pode ver mais para frente, no capítulo 38, ele continuando pregando, e ele é jogado numa masmorra, onde ele estava ali para passar fome, e a queda iminente da cidade. Nesse versículo, Deus nos convida a buscá-lo em oração, a clamar, e em seguida nos promete que responderá nossas orações de uma forma que irá muito além da nossa compreensão. Mas para que ocorra a revelação divina, para que Cristo, que está aqui ministrando aos nossos corações, para que nós possamos nos apropriar do que Cristo tem a nos falar, do maná que Cristo está derramando, tem que ter uma disposição de nós. Nós temos que clamar. E clamar do Senhor. Eu falei para o Senhor, mas eu oro, eu faço uma oração. Mas aí o Senhor falou assim, clame. Clamar é insistir. Sabe que nós temos insistido em ficar, em permanecer na presença do Senhor, como o Senhor tem insistido conosco a cada culto, como o Senhor tem desejado revelar, como foi nos falado a semana passada. O Senhor está falando, mas muitos parecem não entender. Oram, não entendem, vêm à casa do Senhor, mas não entendem porque não clamam, não insistem em querer conhecer. Amar é insistir, é acreditar, é ter fé nas promessas maravilhosas que Deus fez, nas promessas que Deus fez a nós, de sermos 144 mil. É crer, é clamar. Será que estamos clamando, Senhor, me ajuda a seguir os seus propósitos para a minha vida? O Senhor me chamou, o Senhor me convidou, o Senhor revelou que seríamos 144 mil, mas precisamos clamar. Clamar é orar sem controlar o tempo. É entrar na presença do Senhor sem se preocupar em sair, sem se preocupar com a hora. É estar ali e ficar ali naquele momento com o Senhor que é dono do tempo. Nós vemos que Deus é infinito,
Clamar é entrar em profundidade. Como o Senhor está revelando, que nós temos que ir no mais profundo. E o Senhor foi respondendo para mim: olha, você ora, você pede pelo seu trabalho, mas você não clama. Você não gasta tempo naquilo. E nós sabemos que nós estamos no tempo. O Senhor foi revelando a Jeremias e muitas coisas que vai sendo discorridas ali nesse capítulo. Muitas coisas aconteceram na época de Jeremias. Como Jerusalém foi destruída, levado cativo, a cidade ficou desolada, muitos mortos. Mas o Senhor, Ele vem falar para nós hoje: buscai vós ao Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Clamar é invocar-o, enquanto Ele está próximo. Porque vai chegar o tempo que o Senhor não vai estar, que Cristo não vai estar mais intercedendo por nós. Cristo não vai estar mais disponível como sacerdote, como sumo sacerdote. Invocar a Deus, amar a Deus, nos leva a conhecer coisas, como ele diz no verso 3, coisas que somente conhecemos por sua graça. Nós acabamos de cantar, graça. Acabamos de declarar isso através do canto. Invocar a Deus nos leva a pensar nos mistérios de sua soberania. Invocar a Deus nos traz discernimento nas horas necessárias. Porque quando a gente está clamando, nós estamos nos humilhando ali aos pés de Cristo. E aí Cristo vai trabalhando, vai nos tirando, clareando o nosso entendimento, dando o discernimento que nós precisamos. Assim como Jacó, ele foi transformado, ele viu coisas maravilhosas, ele enxergou Deus agindo por ele. Invocar a Deus nos traz revelações de coisas ocultas e escondidas, que só quem tem intimidade com Deus, só quem tem intimidade com Cristo é que são revelados. Invocar a Deus nos garante a fé necessária para não temer o mal. E o clima lá na escola está tenso. Quem estuda é direto. A polícia foi esses dias lá na escola, entrou na sala, e eu estava aplicando a prova, estava um silêncio. É difícil a sala estar aquele silêncio. E eu sentado lá fazendo a prova, de repente aparece a polícia na porta, os alunos até assustaram. Para eles se assustarem, não se assustam com nada, e ele perguntou: tudo bem aí, professor? Eu falei: tudo bem. Porque com essas ondas, né, de falar que tem ataque, com muitos que são, o diabo está tentando de tudo, mas quando a gente invoca o Senhor com fé necessária, a gente não teme o mal. Os alunos falaram para mim assim: você não tem medo? Eu falei assim: não, porque Cristo está comigo. E aí eu tomei posse daquela palavra que o Senhor falou para mim, através da vida do pastor: aonde pisar a planta do seu pé, ali eu estarei. Você, através de mim, através de Cristo, através de tiver fé, você vai mudar o ambiente ao seu redor. Invocar a Deus nos leva a reconhecer que sem Ele, e é ali que o Senhor falou: olha, você não consegue. Você acha que consegue pelos anos que você dá aula? Você não consegue. É só através de mim. Sem Cristo, nada, não somos nada e nada fazemos. Invocar a Deus nos faz
reconhecer nossa dependência de Deus. Invocar a Deus nos garante os livramentos diários. E o Senhor foi mostrando quantos livramentos Ele me deu ali na escola. Invocar a Deus nos faz cada dia mais desejosos pela caminhada cristã. O Senhor vai nos exortando, o Senhor vai nos preparando, porque, irmãos, não é fácil, como já foi falado. O reino é conquistado à força. E nós temos que ter essa disposição de clamar, porque o Senhor vai responder. E nós temos que ter o desejo de continuar a caminhada rumo a conhecer cada vez mais e mais a Cristo, e nos parecer cada vez mais com Ele, como foi pregado no sábado. Deixar Ele tirar a nossa testa de bronze, deixar Ele mudar o nosso caráter. Invocar a Deus nos leva a desejar que outros também o experimentem e vejam o quanto ele é bom. Testemunho. É só através de persistir firme, invocando ao Senhor, nós temos condições de testemunhar aquilo que Cristo vai estar ministrando ao nosso coração. Quando invocamos o Senhor, vamos nos concentrar em buscar a verdade, que é Cristo Jesus. Deus estava anunciando ao profeta não só o que ia acontecer na época dele. Se nós continuarmos aí no mesmo capítulo, ele revelou, como fala o versículo, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Deus, ele responde, ele mostra além, ele mostra coisas que nós não conhecemos, coisas que só ele tem para mim, coisas que ele tem somente para você. E aqui para o profeta, para Jeremias, ele revelou sobre a vinda de Cristo, no verso 14 ao 18. Ele fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu realizarei aquela boa palavra que prometi. Estou lendo esses versículos. Que prometi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, eu farei crescer um renovo de justiça da vida. E ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará salvo. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor, nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi um homem para se assentar sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará um homem perante mim para oferecer ofertas queimadas, e para queimar ofertas de alimento, e para fazer sacrifício continuamente. Deus estava anunciando ao profeta Jeremias coisas insondáveis, grandes e imutáveis, firme, um reino que jamais passaria, um reino que jamais passará, e que ele desconhecia, ou seja, um dia Deus cumpriria a boa palavra que anunciou por intermédio de seus profetas acerca das duas nações, Israel e Judá. Que boa palavra seria a palavra acerca do descendente prometido a Abraão e Davi, a vinda do Messias, o renovo de justiça. E nós estamos já vivendo
os últimos tempos desse reino. Cristo está às portas e Ele diz: clama a mim e eu responderei. Deus deseja restaurar, irmãos, nossa vida por inteiro. Ele faz isso por meio dos nossos momentos a sós com Deus. É assim quando nós estamos a sós com Ele, Cristo clamando. Ele sabe das nossas necessidades. É através de irmos até Ele que nós alcançaremos o seu perdão e a sua graça. Muitas vezes o Senhor responde. Muitas vezes nós não queremos e não entendemos as respostas do Senhor. Mas Deus pede para permanecer nele. Não sair da presença dele. Mesmo que aquela resposta, quando você clama, o Senhor vai responder. E nós temos que alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E buscar. Temos que aprender a buscar por sua melhor resposta. Se a princípio não gostarmos e não entendermos, nós devemos permanecer. Não desistir. Peça ao Senhor, peça a Cristo para ajudar. Deixe Ele ensiná-lo a amar o que Ele ama, a pensar como Ele pensa e a fazer o que Ele faz. Porque Ele nos chamou a sermos Cristos aqui na terra. E esse canto que nós vamos cantar é uma oração, é um clamor, como nós precisamos de Cristo. Faça desse canto um clamor. Faça desse canto a sua oração, dia a dia. Deixe Cristo agir. Diminua o volume do seu eu, das coisas do mundo, e deixe a Cristo falar ao seu coração. Amém? Vamos colocar